Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que os irmãos estejam muito bem, abençoados, tá bom? Diácono Rafael Paulo aqui, trazendo mais uma palavra para o seu coração, para o meu coração. E hoje eu quero falar com você sobre batalha espiritual. Irmãos, para entrarmos aí nesse tema, eu quero ler com você um texto da palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Somente esse versículo. Meus irmãos, nós sabemos que vivemos em um contexto de batalha espiritual e isso não é novidade para ninguém. Se você é cristão há bastante tempo, com certeza você já ouviu falar sobre essa batalha espiritual que acontece o tempo inteiro ao nosso redor. Coisas estão acontecendo no reino espiritual e algumas delas nós tomamos ciência e outras nós acabamos não tomando conhecimento. Talvez você possa ter percebido no dia de hoje algum livramento que Deus te deu, algo de sobrenatural que aconteceu, que poderia ter acontecido um mal, algo ruim com você ou alguém da sua família e que de repente algo aconteceu que evitou que esse mal acontecesse. E quem sabe não foi o anjo do Senhor que interveio a mão do próprio Deus para livrar você e livrar a sua família, pois a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, batalhas estão acontecendo no reino espiritual o tempo inteiro e algumas nós tomamos ciência e outras a gente acaba não percebendo que elas estão acontecendo. Isso é um fato, isso é uma realidade. Você que tem percebido essa guerra espiritual que tem acontecido ao seu redor, você tem talvez observado que de uns tempos para cá tem se tornado cada vez mais difícil passar tempo em oração. Eu quero deixar claro para você aqui nessa breve reflexão que se você tem enfrentado dificuldade para orar, se você não tem conseguido estar no seu quarto de oração e gastar ali um tempo com Deus, conforme Jesus ensina ali no Evangelho segundo Mateus, dizendo que quando nós formos orar, devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e então falar em secreto com o nosso Pai que vê aquilo que está em oculto, e o nosso Pai que vê o que está em oculto nos recompensará. Se você tem tido dificuldade e não tem conseguido exercer essa prática espiritual que Jesus nos ensina, eu quero te dizer que você está em um contexto pesado de batalha espiritual. Porque se existe uma das práticas espirituais que mais interfere no reino espiritual, que mais incomoda o nosso adversário, é a prática da oração. Quando você começa a orar, quando você começa a se dedicar à prática contínua da oração, pelo menos 3 resultados espirituais você vai começar a colher de imediato. O primeiro resultado que você começa a colher de imediato, quando você começa a praticar a oração de forma contínua todos os dias, é que você vai começar a ter mais fome pela palavra de Deus. É isso mesmo, você começa a orar, talvez você não tenha nem curiosidade sobre a Bíblia, mas a partir do momento que você continua orando, o resultado disso é que você vai começar a sentir desejo, começar a sentir fome, começar a ter vontade de ler a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro resultado que você vai colher se você começar uma vida de oração. E sabemos que o nosso adversário, ele não deseja que o povo de Deus adquira conhecimento e principalmente conhecimento bíblico. Eu costumo dizer aqui na nossa escola de teologia que o livro mais difícil de se ler no mundo é a Bíblia. Se existe um livro que todas as forças do mal não querem que eu e você leiamos,
esse livro é a Bíblia. Então, para que você comece a ter desejo de ler e comece a encontrar liberdade na leitura bíblica, você precisa de uma vida de oração, você precisa estar em uma vida de oração para que assim você colha esse resultado. O segundo resultado que você vai colher se você se dedicar a uma vida de oração, orar continuamente todos os dias, ter ali um propósito de oração, ter ali um costume de orar todos os dias. O segundo propósito, o segundo objetivo, o segundo benefício que você vai colher é exatamente que a sua sensibilidade espiritual vai aumentar. Quando você começa a orar continuamente, você vai começar a perceber que você vai passar a sentir melhor a presença de Deus na sua vida. Você vai estar no culto e você vai começar a sentir Deus presente no culto. Você vai começar a sentir Deus presente nas suas orações. Você vai começar a sentir Deus presente quando você começa a ler as Escrituras sozinho no seu quarto. Então esse resultado é extraordinário. Você passa a sentir a presença de Deus de uma forma extraordinária quando você começa a buscar isso em oração. E o terceiro benefício, o terceiro resultado que você vai colher é que dons espirituais começarão a se manifestar à medida que você vai ficando mais íntimo do Espírito de Deus, à medida que você vai se dedicando à oração e vai se tornando mais sensível e vai entrando pela palavra e vai conhecendo a palavra, automaticamente dons espirituais começarão a se manifestar na sua vida. Isso porque Deus usa pessoas que oram. Isso é um fato. Você quer ser usado por Deus? Então você precisa ter uma vida de oração. Vai pregar, quer que Deus te usa? Oração. Vai cantar, quer que Deus te usa? Oração. Vai aconselhar, quer que Deus te usa? Oração. Vai pastorear, quer que Deus te usa? Oração. Vai liderar a coreografia, quer ver Deus usar? Oração. Eu nunca vi Deus usar uma pessoa que não ora. Eu nunca vi Deus se manifestar na vida de uma pessoa que não tem uma comunhão com Ele em oração. Às vezes Deus enche uma pessoa para que ela comece a orar, mas se ela não começar a orar, aquela presença ela vai se extinguindo e a pessoa, quando nota, ela está vazia dessa presença gostosa que é a presença do Espírito de Deus. Então, com todos esses benefícios, que são muitos, eu falei apenas de 3 para ser breve, mas são inúmeros benefícios na verdade, mas com todos esses benefícios, é fácil perceber que toda pessoa que se coloca em oração, ela vai enfrentar uma grande luta e uma grande oposição espiritual para que ela abandone esse propósito de oração. Então, se você tem tido dificuldade para orar, se você não tem conseguido, você começou um propósito de oração e você parou no meio do caminho. Você começou a orar, mas aí no meio do caminho, antes da bênção chegar, você desistiu da oração. Isso mostra claramente que você está enfrentando uma batalha espiritual terrível. O inimigo está conseguindo de alguma maneira impedir você de ir para o quarto de oração. Quer ver um exemplo? Se aconteceu isso com você, vai ser aí mais uma prova de que você está em uma batalha espiritual. Quando você vai para o seu quarto de oração, as pessoas começam a te chamar, o telefone começa a tocar, alguém que muito tempo não te liga passa a te ligar, o gato pula em cima do telhado, o cachorro foge da corrente, as coisas ao seu redor começam a se agitar, começam a dar errado, as pessoas em casa começam a te chamar, coisas começam a acontecer, tudo começa a corroborar para que você saia daquele momento, né? Talvez você aí no seu trabalho, talvez você trabalha por conta própria assim como eu, e talvez você tenha colocado ali um horário para você orar durante o seu dia. Aí você começa a perceber que aquele horário você não tinha ninguém ali no seu negócio, mas aí você pôs esse momento para você orar com Deus, então pessoas começam a chegar e a te incomodar nesse horário, pessoas começam a vir e a enrolar o seu tempo, e quando você percebe,
o tempo passou e você não orou. Se isso tem acontecido com você, é claro, você está em uma batalha espiritual. Você precisa se posicionar e tomar uma atitude quanto a isso, porque senão o inimigo vai conseguir amarrar a sua vida e quando você perceber, a sua vida de oração já se extinguiu, já acabou e depois você vai ficar se perguntando o que aconteceu. Mas para que isso não ocorra com você, eu estou aqui para poder te ajudar e trazer essa palavra para o seu coração e para o meu coração, para que possamos prosseguir na nossa vida de oração. Então, você vai perceber que você está enfrentando uma batalha espiritual quando você tem esses sintomas, né? Você não consegue ir, você não consegue estar. Mas existe um segundo sintoma, que é esse que nós lemos aqui na palavra, que mostra que você está enfrentando uma batalha espiritual de alto nível quando acontece isso que eu vou falar agora para você. Talvez você até consegue romper todos os problemas, todas as barreiras, você se organiza, talvez você aí que é mulher, que é varoa, você dá uns gritos lá dentro de casa, não me chama não me chama não, que agora eu vou orar. E aí as pessoas se acalmam, deixam você no seu momento, e aí você consegue ir para o seu quarto de oração, consegue orar. Mas, quando você dobra os joelhos para orar, você percebe que a sua mente não consegue se conectar com Deus. Talvez você quer orar uma coisa, mas a sua mente está embaralhada e você acaba não conseguindo, parece que a mente está turva, parece que as orações não vêm, parece que a oração não flui, né? Você começa a lembrar de coisas do trabalho o tempo inteiro e tudo aquilo embolado, e você lembra de coisas que você viu na TV, e você lembra de uma música que você ouviu, e uma música que um carro passou, e aquela música tocou e aquilo vem na sua cabeça, e você percebe que você passou ali 20 minutos e não conseguiu começar a orar, porque a sua mente embaralhada acabou não conseguindo se concentrar em Deus. Se isso tem acontecido com você, eu quero te dizer que existe uma coisa chamada dardos inflamados do maligno. E o que é isso? O adversário, ele tenta encher a nossa cabeça, a nossa mente com um turbilhão de pensamentos, com dardos, com setas malignas, para nos impedir assim de conseguir entrar nesse momento de oração em paz, entrar nesse momento de oração tranquilo. Espíritos do mal tentam nos oprimir dessa forma, lançando suas setas, lançando seus dardos, para que a gente não consiga ter essa comunhão de oração e essa concentração na oração. Então eu vou te passar 2 métodos que você vai fazer na sua casa para você conseguir orar em casa e quando estiver orando você conseguir se concentrar na oração. Primeira coisa que você vai fazer é, antes de você realmente de fato começar o seu devocional de oração, você vai entrar no seu quarto, você vai entrar no seu local, ou antes de você chegar na sua casa, ou assim que você chegar na sua casa, você já vai levantar um clamor pela sua casa, você já vai levantar um clamor pelo local, você já vai levantar um clamor pelas pessoas que estão em volta de você, já apresentando esse momento que você vai ter com Deus, para que você tenha paz nesse momento. Irmãos, a oração, ela é uma arma poderosíssima no reino espiritual. E quando a gente ora, realmente as coisas acontecem. Então eu vou te falar como eu faço na minha vida. Eu já oro e falo, Deus, em nome de Jesus, eu estou na minha casa. Eu não aceito espírito de perturbação vir aqui me perturbar no momento que eu vou orar. Eu repreendo toda perturbação, eu repreendo todo problema, eu repreendo todo tipo de atrapalho e embaraço que possa tentar me trazer perturbação quando eu for para o meu quarto orar ou quando eu começar a me dedicar ao Senhor. Eu repreendo no nome de Jesus e repreendo todo o espírito ao redor da minha casa, no ambiente espiritual onde eu estou. Eu repreendo todo o espírito do mal, em nome de Jesus. Eu já oro dessa forma para o ambiente onde eu estou, para que haja paz, para que haja tranquilidade. Quando eu oro dessa forma, irmãos, eu percebi que eu conseguia ter muito mais tranquilidade. Por exemplo, quem tem crianças em casa, eu percebi que as crianças ficavam mais calmas. Era comum eu começar a orar e as crianças começassem a se agitar, começar a brigar, um chorar e o outro implicar.
Irmãos, existem os espíritos de perturbação, existem os espíritos zombeteiros e nós precisamos repreendê-los. A Bíblia nos dá autoridade para fazer isso. A gente precisa entender que a gente precisa repreender os espíritos das potestades do ar. Quando a gente vai lidar, irmãos, com batalha espiritual, a gente não pode imaginar que a gente vai repreender demônios só em pessoas. Não. As pessoas, irmãos, elas são libertas pelo sangue de Jesus e pela palavra. Às vezes, é necessário a gente exercer essa autoridade no reino espiritual e repreender espíritos da potestade do ar, as potestades do ar que estão ao nosso derredor. Faça isso e você vai ver que vai fazer uma diferença na sua vida. E faça com fé e não duvidando, tá bom? Em nome de Jesus. A segunda coisa que você vai fazer é quando você dobrar o seu joelho para orar, você vai, antes de começar a interceder por outras pessoas e pedir por outras pessoas, você vai apresentar-se a Deus primariamente. Você vai orar pela sua mente. Você vai usar agora o escudo da fé. O que nós lemos na palavra? Tomai o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, você vai pegar e vai orar por você mesmo, apresentando a sua mente a Deus. Você está com a mente cansada? Você está com a mente atribulada? Um monte de pensamentos, um monte de turbilhão de pensamentos. Você tem que orar sobre isso e repreender isso na sua própria mente. Então o que você vai fazer? Você vai pela fé, você vai orar e vai dizer: Deus, como eu vou falar o jeito que eu faço, mas você vai ter as suas palavras para falar com Deus, tá bom? Você vai dizer: Deus, eu quero agora entrar em comunhão com o Senhor. Eu quero agora me conectar espiritualmente, fisicamente, mentalmente com o Senhor. Mas a minha mente está atribulada, eu estou com os pensamentos embaralhados. Dardos inflamados do maligno me atingiram e eu não consigo me concentrar. E eu, às vezes, irmãos, eu gosto de citar a palavra, né? Então, nessa hora eu cito a palavra e digo: Deus, a tua palavra diz que pelo escudo da fé eu posso apagar esses dardos inflamados. E depois eu costumo dizer assim: em nome de Jesus, pela fé, todos os dardos inflamados do maligno que me atingiram e agora estão me trazendo perturbação mental, eu repreendo em nome de Jesus. E agora, pelo teu Espírito Santo, eu purifico a minha mente. Todo pensamento que vai me atrapalhar em oração, eu rejeito e repreendo agora em nome de Jesus. Porque agora eu vou me conectar com o meu Deus. Mente, corpo e alma conectados ao Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, depois que eu faço essa oração, eu consigo perceber que a minha mente agora está mais calma, que a minha mente agora está mais conectada. Os pensamentos que estavam embaralhados, agora eles estão em uma linha. Eu consigo orar com liberdade, com tranquilidade, e assim consigo ter o meu momento devocional. Então perceba, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Se você não tem conseguido praticar a oração, você está em uma batalha espiritual. Eu quero aqui, com esses vídeos, ajudar você a vencer essa batalha espiritual, porque foi para isso que Deus tem nos chamado. A palavra de Deus é um instrumento, é uma ferramenta que nós usamos para ter vitória. Então por isso eu quero trazer essa palavra para você, porque eu quero ver você ter vitória. Pratica o que eu te falei aqui, depois me conta, seja no comentário, seja por mensagem, seja no Instagram, no Facebook ou pessoalmente. Me fala qual foi o resultado disso que eu acabei de falar para você aqui. Aqui, irmãos, eu encerro esse vídeo, que já ficou até um pouco grande, mas foi para nossa própria edificação. Que Deus te abençoe e até a próxima.